Em nosso estudo de hoje é a lição 18 do livro Seara dos Médiuns, Obsessão e Jesus. Cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médios, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-los. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada surgem obsessores e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, foi vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica, Judas era enceguecido em obsessão fulminante, Caifás mostrava-se paranoico, Pilatos tinha crise de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência de hoje classificaria como cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade da doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte em nome do Senhor para clarear a razão quando a mente se transvia desgovernada sob o fascínio das trevas. Um texto para a gente ler com calma, meditar com calma, porque o que acontece? Se a gente for pegar o dicionário para ver o significado da palavra obsessão, obsessão significa você querer submeter alguém ao jugo das suas ideias, a pessoa deve pensar igual a você, a pessoa deve se comportar como você, e a gente vai perceber inicialmente que somos todos obsessores e obsidiados na nossa vida de relação comum, enquanto a gente tem essa parcela muito grande de egoísmo, de vaidade, de orgulho dentro da gente. Mas quando a gente vai falar de obsessão no campo espírita, do espiritismo, a gente vai pensar assim, nos espíritos que a gente não está observando e que eles nos influenciam os pensamentos e que a gente aqui encarnado acaba se deixando guiar pelos pensamentos que eles estão enviando para a gente. Vocês têm todo um processo aí no meio, né? Eles vêm com o pensamento, eu entendo o pensamento e abraço a ideia e pratico, chamando também para mim a responsabilidade. A gente fala também, aquele que insuflou a ideia também tem responsabilidade. Ele não consegue colocar na prática, ele vem procurar a mim, que sou encarnado e que tenho condições melhores de praticar o que ele não pode praticar agora, porque ele não tem
o corpo físico. E vocês vão perceber também que esse termo, obsessão, é um termo que ele só vai ser utilizado, na grande maioria das vezes, para coisas contrárias ao Evangelho de Jesus. Porque quando é a favor de Jesus, ninguém nunca vai dizer que você está sendo obsidiado pelo Bezerra de Menezes a praticar o bem. Não. Ali você vai sempre usar alguma outra palavra, vai ser inspirado, vai ser, né, induzido, vai ter um outro termo, não vai ter o termo obsessão, porque, na verdade, parte-se do princípio que os espíritos superiores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e não querem se impor a ninguém. Pelo contrário, eles observam na gente aquela intenção da gente melhorar e aí começam a nos estimular o estudo, a prática do trabalho e a mudanças de comportamento que vão fazer com que a gente torne, com o tempo, a nossa estrada mais suave. Né? Meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave, como fala as palavras do nosso mestre mesmo. Então, o estudo da obsessão é um estudo ainda para a gente ter durante muito tempo. Agora, a gente vai encontrar pessoas que vêm atacar, usar de sarcasmo, normalmente membros de outras religiões e mais interessantes, membros de religiões que são cristãs mesmo, né? Dentro dos vários ramificações que existem hoje do cristianismo, e que querem criticar, ridicularizar a palavra mediunidade e também dizer que essa coisa da obsessão começou a partir da doutrina espírita, a partir de 1857 para cá. É claro que a gente vai encontrar, sim, uma observação muito grave. A palavra mediunidade, a palavra obsessão, ela não era utilizada nos círculos religiosos até o advento da doutrina espírita, que data de pouco tempo, 1857 para cá. Mas você vai encontrar bíblias que já foram reescritas, tiveram algumas palavras alteradas e incluíram a palavra médium, a palavra obsessão, no sentido pejorativo, no sentido para condenar. Então, o que era escrito antes, cartomante, necromantes, adivinhos, trocaram uma dessas palavras e colocaram médium, e em alguns momentos colocaram a palavra obsessão também. E o Emmanuel vem lembrar que a obsessão esteve o tempo todo na vida do Cristo aqui. E ele começa a falar da obsessão. É claro que a gente vai estudando ao longo desse livro as várias faces da obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Né? A gente vai estudar esses 3 casos. E vou aqui afirmar 3 casos. Se fossem 4, 5, 6, como pretendem algumas pessoas, Allan Kardec teria feito como fez nas edições seguintes do Livro dos Espíritos. A gente lembra aqui que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 com 501 perguntas e que 3 anos depois foi feita a edição final com 1019, como a gente tem hoje. Se Allan Kardec tivesse pretendido dizer que existem mais tipos de obsessão, como alguns companheiros pretendem, ele teria feito nas versões seguintes do Livro dos Médiuns. Ele não fez porque, na verdade, são 3 tipos de obsessão. A gente tem mania de querer tomar o lugar do codificador, né? Mas ele vem trazer exemplos da vida do Cristo, ou melhor, exemplos até do relato dos evangelistas, porque ele vem falar aqui sobre Herodes na matança dos pequeninos, ele vem falar de João Batista sendo degolado, dos obsessores cruéis que estavam procurando lá no deserto, no que a gente chama de tentação de Cristo, aquelas 3 tentações. Ele vem falar dos espíritos desnorteados que ele estava encontrando o tempo todo no meio do caminho e que os expulsava. O nome que está ali no Evangelho vai ser outro, expulsava os demônios. Inclusive, Emmanuel não fez referência a um episódio que ele fala assim: meu nome é Legião, são vários espíritos que estão juntos, mas ali é um caso de obsessão, e obsessão das mais graves. Chega ao ponto da subjugação quando chega a esse ponto de se jogar no chão com convulsões de epilepsia, como diz aqui no exemplo. Mas a obsessão ainda vai ser objeto de muitos estudos pela psicologia, pela parapsicologia, daqui para frente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.